Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pessoas magníficas e incríveis. Você sabe, eu vou levar a santa palavra de Deus até você. Está preparado para ouvir? Se concentre nesse ponto específico. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Reavivamento ou sepultamento. Sua vida, sua responsabilidade. Como se sente agora? A santa palavra de Deus, a Bíblia diz, no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículos de 1 a 6. E ao anjo que está em Sardes, e ao anjo da igreja em Sardes, escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras íntegras diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como se sente agora? A Bíblia diz, e eu acredito. Eu fico imaginando a história da igreja de Sardes. Tem muito a ver com a cidade de Sardes, na Ásia Menor. A glória de Sardes estava no seu passado. A cidade de Sardes foi a capital
da Lídia no século VII antes de Cristo, viveu seu tempo áureo nos dias do rei Creso. Já pensou nisso? A cidade de Sardes era uma das cidades mais magníficas do mundo nesse tempo. Situada no alto de uma colina amuralhada e fortificada, sentia-se imbatível e inexpugnável. Seus soldados e habitantes pensavam que jamais cairiam nas mãos dos inimigos. De fato, a cidade jamais foi derrotada por um confronto direto. Seus habitantes da cidade de Sardes eram orgulhosos, arrogantes e autoconfiantes. Eu fico imaginando a cidade orgulhosa de Sardes caiu nas mãos do rei Ciro da Pérsia em 529 a.C., quando este cercou a cidade por 14 dias, e quando seus soldados estavam dormindo, ele, rei Ciro da Pérsia, penetrou com seus soldados por um buraco na muralha, o único lugar vulnerável, e dominou a cidade de Sardes. Pense mentalmente. Mais tarde, em 218 a.C., Antíoco Epifânio dominou a cidade de Sardes da mesma forma. E isso por causa da autoconfiança e falta de vigilância dos seus habitantes. Os membros da igreja em Sardes entenderam claramente o que Cristo Jesus, o Filho de Deus, estava dizendo quando afirmou: sede vigilantes, senão virei a ti como ladrão de noite. A cidade em Sardes foi reconstruída no período de Alexandre Magno e dedicada à deusa Cibele. Essa divindade padroeira era creditada com o poder especial de restaurar vida aos mortos. Eu fico imaginando a igreja em Sardes estava morrendo e só Cristo Jesus, o Filho de Deus, o noivo da igreja, poderia dar vida aos crentes.
no ano 17 depois de Cristo, Sardes foi parcialmente destruída por um terremoto e reconstruída pelo imperador Tibério. Já parou para pensar nisso? A cidade de Sardes tornou-se famosa pelo alto grau da imoralidade que a invadiu e a decadência que a dominou. Sua vida, sua responsabilidade, como se sente agora? Quando o apóstolo São João escreveu essa carta para a igreja em Sardes, Sardes era uma cidade rica, mas totalmente degenerada. Sua glória, a glória da cidade de Sardes, estava no passado, e seus habitantes entregavam-se agora aos encantos de uma vida de luxúria e prazer. A igreja em Sardes tornou-se como a cidade. Em vez de influenciar, a igreja em Sardes foi influenciada. A igreja em Sardes era como sal, sem sabor, ou uma candeia escondida. A igreja em Sardes não era nem perigosa, nem desejável para a cidade de Sardes. Já pensou nisso? É nesse contexto decadente que vemos Cristo Jesus enviando essa carta à igreja em Sardes. Sardes era uma poderosa igreja, dona de um grande nome, uma igreja que tinha nome e fama, mas não vida. Tinha performance, mas não integridade. A igreja em Sardes tinha obras, mas não dignidade. Você consegue entender como se sente agora? A igreja em Sardes, a esta igreja em Sardes, Cristo Jesus envia uma mensagem revelando a necessidade imperativa de um poderoso reavivamento. Uma atmosfera espiritual sintética substituía o Espírito Santo na igreja em Sardes. Uma atmosfera espiritual sintética substituía a genuína experiência espiritual na igreja em Sardes por algo simulado. A igreja em Sardes estava caindo num torpor espiritual e precisava de reavivamento.
E eu fico pensando, o primeiro passo para o reavivamento é ter consciência de que há crentes mortos e outros dormindo que precisam ser despertados. Pense nobremente, para nobremente viver. Não é diferente o estado da igreja hoje. Ao ser confrontado por aquele que anda no meio dos candeeiros, Cristo Jesus, você precisa tomar conhecimento da sua necessidade de reavivamento e ainda mais saúde mental, emocional e espiritual. Você deve olhar para esta carta enviada à igreja em Sardes, na Ásia Menor, não como uma relíquia, e sim como espelho, um espelho em que se vê a si mesmo. Como se sente agora? Você está ouvindo reavivamento ou sepultamento? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se concentre aqui agora nesse ponto específico, a necessidade do reavivamento. Quando há crentes que só têm o nome no hall de membro de uma igreja, mas ainda estão mortos espiritualmente, ou seja, ainda não experimentaram o reavivamento. A Bíblia diz em Apocalipse 3:1: e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Como se sente agora? A igreja em Sardes vivia de aparências. As palavras de Cristo Jesus à igreja em Sardes foram mais bombásticas do que o terremoto que destruiu a cidade no ano 17 depois de Cristo. A igreja em Sardes tinha adquirido um nome. A fama da igreja em Sardes era notável. Pense nisso. A igreja em Sardes gozava de grande reputação na cidade. Nenhuma falsa doutrina estava prosperando na comunidade. Não se ouve de baalamitas, nem dos nicolaítas, nem mesmo dos falsos ensinos de Jezabel. Eu fico imaginando, aos olhos dos observadores, a igreja em Sardes parecia ser uma igreja viva e dinâmica. Tudo na igreja em Sardes sugeria vida e vigor, mas a igreja estava morta espiritualmente.
A igreja em Sardes vivia apenas de rótulo, de aparência. A maioria dos membros da igreja em Sardes ainda não experimentaram o reavivamento. O diabo não precisou perseguir a igreja em Sardes, de fora para dentro. Ela já estava sendo derrotada pelos seus próprios pecados. Sua vida, sua responsabilidade. Como se sente agora? A igreja em Sardes parecia mais um cemitério espiritual do que um jardim cheio de vida. A Bíblia diz em Apocalipse 3:2. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras íntegras diante de Deus. A Bíblia diz, eu acredito. Não se engane acerca da igreja em Sardes. Ela não é o que o mundo chamaria de igreja morta. Talvez ela seja considerada viva mesmo pelas igrejas irmãs. Nem ela, a própria igreja em Sardes, tinha consciência do seu estado espiritual. Como se sente agora? Sua vida, sua responsabilidade. Todos na Ásia Menor a reputavam como igreja viva, florescente. Todos, com exceção do Filho de Deus, Cristo Jesus, o noivo da igreja. Parecia estar viva a igreja em Sardes, mas na verdade, aos olhos de Cristo, estava morta. Tinha um nome respeitável, mas era só fachada. Quando Cristo Jesus examinou a igreja em Sardes profundamente, ele especificamente diz: não achei as suas obras íntegras diante do meu Deus. Como se sente agora? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A reputação da igreja em Sardes era entre as pessoas e não diante de Deus, de Cristo Jesus. A igreja em Sardes tinha fama, mas não vida. A igreja em Sardes tinha pompa, mas não Pentecostes. A igreja em Sardes tinha exuberância de vida diante dos homens, mas estava morta diante de Cristo Jesus, o noivo da igreja. Deus não vê como vê o homem, ele sonda profundamente o coração. A fama diante dos homens nem sempre é glória diante de Deus. A igreja em Sardes estava se transformando
apenas em um clube. Já parou para pensar como está a sua vida espiritual? Como se sente agora? Pense mentalmente. A fé exercida pela igreja em Sardes era apenas nominal. O cristianismo da igreja em Sardes era apenas nominal. Seus membros pertenciam à igreja apenas de nome, porém não de coração. Ainda mais, os membros da igreja em Sardes pertenciam a Cristo Jesus apenas de nome, porém não de coração. A igreja em Sardes tinha fama de vivos, mas na realidade estavam mortos, fisicamente vivos, espiritualmente mortos. Quando há crentes que estão no CTI espiritual, em adiantado estado da enfermidade espiritual, ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras íntegras diante de Deus. Apocalipse 3:2. Sua vida, sua responsabilidade. Mude o pensamento, mude o comportamento. Na igreja em Sardes havia crentes espiritualmente em estado terminal. A maioria dos crentes apenas tinha seus nomes no rol de membro da igreja, mas não viviam a beleza da vida cristã. A igreja em Sardes não vivia o melhor do Evangelho de Cristo Jesus em seu ministério. Na igreja em Sardes havia também crentes doentes, fracos, em estado terminal. O mundanismo adoece a igreja de Cristo Jesus. O pecado mata a vontade de buscar a santa palavra de Deus, a Bíblia, e a oração e a santificação. O pecado mata os sentimentos mais elevados e petrifica o coração da igreja. No começo vem dúvidas, medo, tristeza. Depois a consciência cauterizada perde a vergonha. Como está a sua vida de relacionamento com o noivo da igreja, Cristo Jesus? Eu fico pensando, quando há crentes que, embora estejam em atividade na igreja, levam uma vida sem integridade. Apocalipse 3:2. Não achei as tuas obras íntegras diante de Deus. Sua vida, sua responsabilidade. Esses crentes na igreja em Sardes têm vidas duplas. Suas obras não são íntegras. Eles trabalham, mas apenas sob a luz da ribalta. Eles promovem seus próprios nomes e não o nome de Cristo Jesus. Os crentes da igreja em Sardes buscam a sua própria glória e não a glória de Cristo Jesus. Honram a Deus com os lábios, mas o coração está longe do Senhor.
Como se sente agora? Esses crentes da igreja em Sardes viviam um simulacro da fé, um faz de conta da religião. Cantam hinos de adoração, mas a mente está longe de Cristo Jesus. Cristo Jesus, o noivo da igreja, o Filho de Deus, quer obediência, a verdade no íntimo. Já parou para pensar nisso? Caim ofertou a Deus, mas sua vida e seu culto foram rejeitados. O povo na época do profeta Isaías comparecia ao templo, mas Deus estava cansado de suas cerimônias pomposas sem o acompanhamento da vida santa. Ananias e Safira ofertaram, mas para a promoção dos seus próprios nomes. Na igreja em Sardes, os crentes estão falsamente satisfeitos e confiantes, são falsamente ativos, falsamente devotos e falsamente fiéis. Você consegue entender? Mude o pensamento, mude o comportamento. Ouça o que o Espírito diz às igrejas: reavivamento ou sepultamento. Quando há crentes se contaminando abertamente com o mundanismo. Apocalipse 3:4. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. A Santa Bíblia diz, e eu acredito. A causa da morte espiritual da igreja em Sardes não era a perseguição e nem a heresia, mas o mundanismo. Comunhão com o mundo, amar o mundo, viver no mundo indiferente, onde reina a morte pelo pecado, não a morte pelo martírio. A maioria dos crentes da igreja em Sardes estavam contaminando as suas vestiduras. Já pensou nisso? Os crentes da igreja em Sardes, na Ásia Menor, viviam uma vida moralmente frouxa. O mundo estava entrando na igreja. Os crentes da igreja em Sardes tinham comunhão com o mundo e ainda queria experimentar o melhor da igreja, o melhor do Evangelho. A igreja em Sardes estava se tornando amiga do mundo, amando o mundo e se conformando com ele. O fermento do mundanismo estava se espalhando na massa e contaminando a maioria dos crentes da igreja em Sardes. Os crentes não tinham coragem de ser diferentes. Eram como Sansão e não como Daniel, que resolveu firmemente em seu coração não se contaminar. Como se sente agora? Sua vida, sua
responsabilidade. Se concentre nesse ponto específico. Os imperativos para o reavivamento. Aqui está 5 imperativos de Cristo Jesus para a igreja em Sardes e para a igreja nos dias de hoje. Ser vigilante, fortaleça ou consolida o que resta. Lembre-se, obedeça, arrependa-se. Este é o segundo conteúdo e significado para a próxima mensagem, que vai transformar e mudar o que precisa ser mudado e transformado em sua vida. Só Jesus Cristo salva. Jesus Cristo é a única esperança de salvação de sua alma. E aqui agora lhe faço um convite. Venha, 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 venha para Cristo Jesus, a única esperança de salvação de sua alma. No momento de decisão, em Cristo Jesus, seu destino é selado.